Gente, vamos falar falando de ex-governo também, né? No ex-governo teve um desmantelamento da questão da fiscalização para combater o desmatamento na Amazônia. E aí, com a troca do governo, a expectativa era que isso melhorasse, né? E foi uma promessa, inclusive, do então candidato Lula, que a questão ambiental seria uma das suas prioridades de governo. E hoje saiu um levantamento, um dado bom, né, positivo para o governo atual, dizendo que o desmatamento da Amazônia caiu 67% em abril, em comparação com o mesmo mês do ano passado, né, ainda na gestão do presidente Bolsonaro. E aí a gente pode já atribuir, claro, é um número positivo, mas a gente não pode falar que é uma tendência. Mas a gente pode falar que, olha, então a gente viu as ações que foram anunciadas pelo atual governo de aumentar o número de fiscais, de aumentar a estrutura para combater esse tipo de ilegalidade, garimpo legal, desmatamento de fato, enfim, outras ilegalidades envolvendo essa questão. Dá para a gente já atribuir ao atual governo isso? É muito pouco tempo, né? É muito pouco tempo. Então, é o que você disse, é difícil falar em tendência, né? Quando você faz um recorte de um mês, e que tem tanta coisa que pode impactar, inclusive, além da política, né? Tem questões de clima mesmo, questões sazonais, mas o dado é muito positivo, né? Bem impressionante quando a gente vê, né? Quase 70% de redução. Mas, ao mesmo tempo, ainda se fala que a gente tem o acumulado dos últimos 9 meses, né, Marcela? Que ainda é o maior desde 2015. Então, acho que ainda é cedo para a gente cravar alguma coisa, mas ufa, né? Um dado positivo. Sabe o que eu... Já é uma luz no fim do túnel, eu já penso assim. Eu acho que, assim, o que dá para dizer... Claro, é ainda muito cedo, é muito incipiente ainda essa melhora... o que dá para dizer é que mudou-se o discurso e a atenção voltada para uma questão crucial para o mundo, não para o Brasil, né? Então, quando você tem um discurso de um governo de turno que transige com certas situações, por exemplo, do garimpo ilegal, a questão dos maquinários, aquela discordância, mas por que queimar o maquinário, queimar a draga, a balsa que extrai do rio, joga o mercúrio, poluindo o rio, matando peixe, matando pessoas, matando a vida, né? Quando você transige com isso num discurso oficial, você está dando um recado para os criminosos. Você está... isso eu acho que a gente tem que perceber e falar cada vez mais para as pessoas. O brasileiro, de uma forma geral, ele não acompanha a notícia. Ele age com a paixão, o calor, entendeu? E a gente vinha de um momento difícil na política, com muitas descobertas, muitas traições de ideais que levou o Brasil a uma situação difícil, assim. E quando você tem um governo que entra, fala, opa, peraí, vamos colocar ordem na casa, vamos dar valor ao IBAMA, vamos colocar no IBAMA pessoas credenciadas e que têm um pensamento voltado a uma preservação de um bem que simplesmente define a nossa vida. Quando você tem um governo que dá valor ao ICMBio, que busca informação através da tecnologia para coibir desmatamento ilegal, para coibir garimpo ilegal. As ferramentas estão aí, têm que ser usadas. A gente viveu uma experiência em que houve um desmonte dessas instituições questionamento de dados, né? E desse questionamento de dados, assim. Então, quer dizer, o dado que vinha do satélite era questionado. Peraí, como assim, né? Eu acho que o discurso ainda seja uma coisa pequena, ainda, né, esse retrocesso no desmatamento, eu acho que mostra o caminho, sabe? Começo, né? Manda uma notícia e que faz a gente ter a noção mais clara de como esse governo de turno está dando importância para um tema crucial. Não, e assim, não dá para falar desse assunto, né, e comparando aí a importância que cada governo dá para essa questão, sem lembrar da frase do ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, vamos aproveitar para passar a boiada durante a pandemia. E passou, né? E passou. Até onde eles conseguiram, passou, né? Porque a questão da fiscalização caiu muito, né? Até o número de multas caiu muito em relação a ilegalidades envolvendo todo tipo de questão que fere o meio ambiente. Proibição da destruição do maquinário. É. Então, tipo, sabe? Você está dizendo o quê?
Não, aquilo Ó, assim, guarda seu trator chocante, aí, né, guarda o trator aí, que daqui a pouco você volta com ele. Vai voltar, e aí tranquilo. você continua. Cara, A gente vai dar um jeitinho aqui, né? Quem sabe você consegue, sem fiscalização. revoltante, né? É revoltante, assim. Foi uma época marcante aí, né? Mas, de qualquer maneira, é bizarro a gente politizar a discussão sobre a destruição de uma floresta que é importante para o mundo inteiro, né, gente? Exatamente. É tão óbvio, né? Deveria ser, pelo menos. E aí você vê, né? Aí saca-se lá, percebe-se que o filho mais novo, sei lá o quê, 4, tem parcerias em sociedades, em empresas que são autorizadas à exploração de minérios. Aí, cara, você vai juntando as peças, bicho, você fala, cara, esses caras entraram na política pra sugar e se dá bem. Eles não entraram na política porque eles defendem, vamos falar o conservadorismo, né? Já que eles estão numa direita conservadora, mas na verdade eles são reacionários, assim. Então, de novo, né? É tudo tão evidente, né? Mas vamos esperar a justiça. Mas vamos esperar. Até porque tudo pode ser interpretado de várias formas, né? Exatamente. Quando a gente não toma muito cuidado, né, com as coisas.